Olá pessoal, saudações a todos, quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a condrocalcinose. Então a condrocalcinose é essa calcificação que se deposita na cartilagem e nas áreas de fibrocartilagem das articulações, e eu vou dar para vocês 3 motivos por que é importante a gente saber mais sobre essa doença. Bom, primeiro motivo, ela é muito comum em pacientes mais velhos. Então, à medida que a população vai envelhecendo, cerca de 5 a 15% da população tem condrocalcinose. Um segundo motivo é que a condrocalcinose ela pode estar associada a uma artrose precoce das articulações, pode levar a uma degeneração precoce da articulação. E um terceiro motivo é que a condrocalcinose ela pode ser o marcador de diversas doenças. Então, vamos conversar um pouco mais sobre essa alteração. Conversando um pouco mais sobre a condrocalcinose, então, é um termo genérico usado para descrever a calcificação na cartilagem e fibrocartilagem. Principalmente essa calcificação ela é feita por cristais de pirofosfato de cálcio. A principal doença que faz essa condrocalcinose, que cursa com essa condrocalcinose, é a CPPD, que é a doença por cristais de pirofosfato de cálcio. E essa doença ela pode ser primária ou idiopática, né? Uma das facetas dessa doença, das PPD, é a pseudogota, que é uma das manifestações clínicas, com ataques agudos de sinovite simulando muito a clínica dos ataques de gota. Mas a condrocalcinose com CPPD associada, ela pode ser secundária a alguma outra doença de base. Nós temos diversas doenças de base que podem cursar, então, com a condrocalcinose, com o CPPD associado, incluindo hiperpária, principalmente primário, mas secundário também, hemocromatose, hemosiderose, assim por diante. A gota também está incluída dentre essas doenças, corticoterapia, o trauma e a idade, né? E, na verdade, a idade é meio fisiológico, né? Com a avançada idade, a condrocalcinose é vista de 5 a 15% da população. E uma grande maioria dessas pessoas, então elas são assintomáticas, né? Não é uma doença. Qual que é o mecanismo de lesão que vai levar a essa deposição de cristais na cartilagem, na fibrocartilagem? Então esse mecanismo ele não está totalmente esclarecido. Tem uma teoria de alteração metabólica com precipitação dos cristais de CPPD na cartilagem. Outra teoria é a passagem de cristais do líquido sinovial com deposição na cartilagem. E tem uma outra teoria que é uma degeneração da cartilagem, da fibrocartilagem, e depois uma deposição secundária. Então é o dilema do ovo à galinha, né? Não é um problema primário de cartilagem, né? Depois que vai acontecer lesão na cartilagem. E existe essa outra teoria que, na verdade, tem uma degeneração na cartilagem e aí depois, então, devido a essa degeneração, você tem uma deposição secundária dos cristais de pirofosfato de cálcio. Pode comprometer qualquer articulação, né, mas principalmente a região do joelho, do punho, do quadril, da sínfise púbica. O cotovelo também é um local com uma relativa frequência. Com relação à evolução, esses pacientes geralmente eles evoluem para osteoartrose, mas tudo depende também da doença primária, né? Na CPPD idiopática, pode evoluir para osteoartrose precoce, mas também pode ter uma evolução para uma sinovite inflamatória, parecida com uma artrite reumatoide, e também para uma osteoartrite mais destrutiva, inflamatória, mais destrutiva, como uma osteoartrite neuropática associada. Com relação aos exames de imagem, então, bom, o raio-x ele vai mostrar os depósitos articulares e periarticulares das calcificações, né, a condrocalcinose. A tomografia ela vai ver melhor que o raio-x. É muito bom nos casos duvidosos, onde esse achado pode fazer a diferença. O ultrassom também pode identificar essas calcificações. Vai depender muito do examinador e da área examinada. E por fim, a ressonância ela não é muito boa para identificar essas pequenas calcificações. Estou falando sobre o nosso paciente do caso de hoje, paciente de sexo feminino, 60 anos de idade, dor crônica no joelho. Ela veio fazer o exame de raio-x dos joelhos e também fez uma ressonância magnética do joelho esquerdo, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas aqui no exame radiológico convencional, a gente consegue ver toda a condrocalcinose dessa paciente, né? A gente vê que tem calcificação nas superfícies articulares, ou na cartilagem alina, aqui o joelho esquerdo, né? Na região da articulação femorotibial medial, na articulação femorotibial lateral. Do outro lado está igualzinho. Também tem calcificação em fibrocartilagem, né? Aqui nos meniscos, ó, menisco medial, menisco lateral,
do joelho esquerdo tem mais ainda. Então no perfil também a gente consegue ver tanto a calcificação da cartilagem hialina quanto a calcificação meniscal. Então isso aí é a condrocalcinose. Veja também aqui na incidência para a articulação femoropatelar, a gente consegue ver também áreas de calcificação, a condrocalcinose, comprometendo a cartilagem hialina de revestimento articular. Essa paciente, então, ela pode com o tempo evoluir para uma artrose precoce. Um dos aspectos que ela pode fazer é uma lesão mais isolada do compartimento femoropatelar em relação aos compartimentos femorotibiais, né? Mas sempre lembrando que quando a gente vê um paciente já com 60 anos, então já está entrando naquela faixa etária que uma boa parte dos pacientes mais idosos, eles podem cursar com condrocalcinose, isso aí não representar nada a mais do que só um achado de exame, né? Mas esse paciente aqui, ela tem um pouco de esclerose subcondral, um pouco de osteofitose marginal, enfim, mas é difícil de saber se isso está sendo causado ou se isso está sendo acelerado pela condrocalcinose. Depois de 85 anos de idade, cerca de 60% a 70% dos pacientes eles vão apresentar a condrocalcinose em algum lugar. O raio-x ele é muito bom para ver a condrocalcinose, né? Aqui fica claro para a gente que tem condrocalcinose. Agora, olha como a ressonância ela é ruim para identificar a condrocalcinose, né? Então isso aqui são duas imagens, isso aqui é o coronal PD com saturação de gordura e aqui é um sagital PD sem saturação de gordura, mostrando aqui então, olha aqui o joelho, o menisco, essa aqui é a área de condrocalcinose que a gente vê no raio-x, e na ressonância não dá para falar que isso aqui é calcificação, né? Não tem como falar que isso aqui é área de condrocalcinose. A gente só vê que tem uma área de alteração de sinal no menisco, uma alteração degenerativa, pode ter alguma maceração, alguma coisa de diferente associado, mas não tem como a gente bater o martelo que isso aqui é uma condrocalcinose. Repare também no plano sagital, a gente vê que o menisco está heterogêneo e ponto. Isso aqui pode ser só alteração degenerativa, né? Aqui no corno posterior do menisco medial também tem uma alteração, uma heterogeneidade de sinal aqui, mas não tem como bater o martelo que isso aqui é uma condrocalcinose. Repare também que nas superfícies de cartilagem hialina a gente não consegue fechar o diagnóstico de condrocalcinose. Depois que a gente olha lá o raio-x, a gente vê que tem umas áreas mais pretinhas no meio que pode sugerir uma condrocalcinose. Então aqui é só para mostrar um caso muito ilustrativo de condrocalcinose. Então só lembrando que a condrocalcinose, ela por si só não é uma doença, mas ela é um marcador que o paciente pode ter uma doença de deposição de pirofosfato de cálcio, digamos assim, primária. Isso pode levar a uma artrose precoce, às vezes pode fazer uma alteração de um jeitão mais inflamatório ou até destrutivo, mas existem várias outras doenças que cursam com condrocalcinose. E a condrocalcinose só quer dizer que tem calcificação em cartilagem e em fibrocartilagem, tá? O cristal mais comum é o pirofosfato de cálcio, mas outros cristais também podem causar esse padrão radiológico de condrocalcinose. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha a falar para vocês. Aquele abraço e até a próxima.